Oi, terceiro ano. Como eu falei para vocês, nós essa semana vamos fazer alguns reforços do estudo, né? Vamos estar voltando um pouquinho o conteúdo aí. Opa, desculpa. Eu tô tentando achar um ângulo melhor para poder pegar tudo aí. Então, assim, a gente vai estar voltando o conteúdo para vocês estarem estudando, para a gente poder estar conversando nas aulas ao vivo, tá? Então, assim, voltando para a unidade 3 de ciência, que é a primeira unidade da segunda apostila, nós aqui falamos sobre os animais, né? Vamos então lembrar um pouquinho, a gente olhando essas imagens da apostila, nós vemos alguns animais aí. E quando a gente observa esses animais, a gente sabe que podemos fazer algumas classificações, né? A gente pode classificar eles pelos que eles comem, a gente pode classificar eles como eles se locomovem, a gente pode classificar eles pelo tipo de animal, né? A sua espécie, aonde esse animal habita. Então, tem várias formas de fazermos essas classificações, né? Nós olhamos aí nas imagens, então a gente consegue ver que temos animais aquáticos, animais terrestres. Então, assim, já são uma forma de classificação. Animais aquáticos, já tá falando. Aquático é animal que vive na água, né? E animal terrestre são animais que vivem na terra, tá? Tem animais que conseguem viver nos dois ambientes, tá bom? Mas ele sempre tem um habitat na qual ele vai permanecer em maior parte da sua vida, tá bom? Alguns animais, por exemplo, como os sapos, rãs, né, pererecas, no início da sua vida, eles são animais aquáticos, né? Porque eles são pequenos gerinos, os ovos que o sapo fêmea bota, ela bota sempre na margem de rios, de lagos, né, presas na parede daquele rio ou em folhagem. E quando eles saem desses ovos, eles são pequenos gerinos, né? Então são como se fossem pequenos peixinhos aí, vamos falar assim. Eles respiram debaixo da água. Porém, conforme ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo, né? Ele tem uma cauda, na qual lembra muito um peixe, ele vai perdendo aquela cauda e vai ganhando, vai crescendo aí outros membros, né? As patas vão se desenvolvendo. E ele começa a criar então um pulmão. Ele não é mais capaz de respirar debaixo da água. Então ele é um animal terrestre. Por quê? Apesar dele ter uma intimidade muito grande com a água, ele vai ter necessidade de ficar a sua maior parte do tempo na terra, né? É onde ele vai encontrar os seus alimentos, é onde ele vai conseguir caminhar e sobreviver também. Não que ele não consiga ficar na água, consegue sim, é um ótimo nadador, porém ele precisa da umidade da água por causa da sua pele, para sua pele não ressecar, por isso que eles vivem nos dois ambientes, tá bom? Mas ele não é mais um animal aquático, né? Então ele se torna um animal terrestre, tá bom? Temos muitos outros, por exemplo, um golfinho. O golfinho, ele sempre vai ser um animal aquático, ele não consegue sobreviver, mesmo na sua fase adulta, na terra. Ele necessita estar debaixo da água. Mas ele não é um peixe, tá? Ele é considerado um mamífero. Por quê? Porque ele também tem pulmões parecidos com os nossos. Então, apesar dele ser um animal aquático, apesar dele ter que viver debaixo da água, na água, ele não consegue respirar debaixo da água.
Tanto os golfinhos quanto as baleias fazem uso de pulmões, igual nós, e eles precisam subir à superfície para respirar. As tartarugas marinhas é a mesma coisa, tá? Elas não sobrevivem na terra, apesar que elas conseguem sair do mar, elas podem ficar à margem da terra sem problema nenhum. Ela não é ágil no caminhar por causa do tipo das suas nadadeiras, né? Que foi feita para ela ficar realmente dentro da água. Porém, ela também não respira debaixo da água. Ela precisa subir para a superfície para poder respirar. Tudo bem? Então, assim, o que eu preciso que vocês lembrem, que os animais, nós podemos classificar eles, né? Em animais terrestres, aquáticos e semi-aquáticos aí. Exemplos de animais terrestres: cachorro, gato, leão, girafa, elefante, jacaré, né? Desculpa, o jacaré não, gente. O jacaré é semi-aquático. É que eu vi a foto dele ali, acabei falando ele, mas não é. Raposa, cavalo, urso, são animais totalmente terrestres, tá bom? Animais aquáticos é aquele que a gente estava acabando de falar aí. O golfinho, a baleia, o tubarão, todos os tipos de peixes, tá bom? São animais que precisam viver debaixo da água. Mesmo que alguns não respirem debaixo da água, tenha que subir para poder respirar, tá bom? Mas precisam estar, só sobrevivem na água. E animais semi-aquáticos, que é um caso, agora sim, o jacaré, o sapo, alguns tipos de espécies como a salamandra, são animais semiaquáticos. Elas conseguem sair da água e ficar muito bem na terra, tá bom? São animais que às vezes buscam o seu alimento dentro da água. São exímios, quer dizer, são excelentes nadadores, tá? Eles se dão muito bem nadando também. Tudo bem? Então, assim, o que eu quero que vocês façam, eu vou deixar essa atividade. Vocês vão fazer uma lista, tá bom? Vão fazer uma tabela para mim com animais terrestres, animais aquáticos e animais semiaquáticos. Tá bom? Vamos escrever o nome desses animais. Vamos fazer no caderno, tá? E na aula ao vivo que nós vamos ter de ciências, vocês vão me mostrar e vamos falar sobre isso, tá bom? E no final, vocês vão desenhar esses 3 animais, um de cada espécie. Um animal terrestre, um animal aquático e um animal semi-aquático. Ou podem também recortar de revistas e jornais, tá? Mas se não tiver, podem desenhar. Tudo bem? Beijos, turma!